Olá, professor Alexandre Evangelista. Pronto para mais um vídeo? Então hoje eu vou dar sequência àquela série de vídeos que eu prometi para você sobre ativação muscular, analisar exercícios mais do ponto de vista aí de recrutamento, usando eletromiografia, resumindo, exercício mais eficiente para a sala de musculação, para a gente parar de prescrever em cima aí do achismo, eu sinto, eu penso. Então não, vamos começar a trabalhar com prescrição baseada em evidência para oferecer o melhor resultado nos treinos de hipertrofia. Então, o vídeo passado eu fiz sobre exercícios bacanas para posteriores de coxa, hoje eu vou fazer exercícios para bíceps. O próximo vídeo que eu vou fazer, provavelmente amanhã, vai ser sobre as pegadas dos puxadores, o que é melhor, o que é mais ou menos eficiente. Bom, continuando, vamos lá. Então, exercício para bíceps, o que funciona mais? Eu trouxe um trabalho bem bacana de pesquisadores lá da Federal do Rio de Janeiro, publicaram um estudo em 2009, no Journal of Sport Science and Medicine. Bom, o que eles fizeram? Eles pegaram 22 indivíduos e eles usaram aí 40% da contração voluntária máxima. A análise foi feita através da eletromiografia, e eles analisaram fase concêntrica e excêntrica. Como é que foi isso? Essa informação é importante. Dá uma olhada na figura. Então você tem aqui a fase concêntrica e você tem a fase excêntrica. E eles dividiram tanto concêntrica e excêntrica em fases. Então, por exemplo, a fase concêntrica, a fase 1, ela corresponde o cotovelo totalmente estendido até uma leve flexão de cotovelo, quando já começa a fase 2. A fase 2, então, é do cotovelo levemente flexionado até ele mais ou menos a 90 graus de flexão. A fase 3 começa na fase 2, 90 graus, e vai até uma flexão de 45 graus. Aí começa a fase 1 da ação excêntrica. A fase 1, então, corresponde o cotovelo com uma flexão aí de 45 graus até 90 graus. A fase 2, ela vai de 90 graus até uma leve flexão de cotovelo. Quando começa, a fase 3, onde você tem aí uma extensão total de cotovelo. Então, na verdade, o que eles analisaram foi, na concêntrica, eles analisaram aí o movimento de flexão de cotovelo, encurtamento muscular, e nas fases excêntricas, o alongamento, a fase mais de alongamento muscular. Então você tem aí essas fases, fase 1, 2, 3 na concêntrica, fase 1, 2, 3 na excêntrica. E isso é importante para a gente entender nesses 3 exercícios que você vê na sua tela aí, onde você teve o maior grau, maior nível de ativação muscular. Então eles analisaram 3 exercícios, o incline dumbbell curl, que na verdade é a rosca inclinada, no banco inclinado, inclinação a 45 graus, o dumbbell preacher curl, que é a flexão no banco squat, e o dumbbell biceps curl, que é a rosca com halteres, pode ser feito sentado ou de pé. Dá uma olhadinha então aqui, a fase concêntrica. Então você tem DBC, IDC, DPC. DBC é o dumbbell biceps curl, rosca direta com halter. IDC é a flexão no banco inclinado, a flexão de cotovelo no banco inclinado. E o DPC é o banco squat, a variação do banco squat que eles fizeram. Então você tem lá a fase 1, fase 2 e fase 3. Quando você fala, por exemplo, em fase 1, na parte concêntrica, a maior ativação é no DPC, no inclinado. E quando você vai lá para a fase 3, você tem uma ativação bastante significativa do dumbbell e do inclinado em relação às demais fases. Então, se você me permite, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender, para não ficar confuso. Vamos lá, ó. Vou voltar um slide, vou voltar outro slide. Dá uma olhada aqui a fase concêntrica. Fase 1, fase 2 e fase 3. Essa é a fase 3 da ação concêntrica. Então, nessa fase 3 aqui, o que estava acontecendo? Vamos para lá. Você tem o exercício como o dumbbell, a rosca com halter, e o inclined, a rosca inclinado, o banco inclinado. Você tem esses 2 exercícios com maior taxa de ativação. Interessante? Interessante. E naquela fase 1, que é do movimento cotovelo estendido para uma leve flexão, parece que o começo da fase, o DPC, o preacher, ele trabalha um pouquinho mais a musculatura. Bom, agora eu analiso aqui a fase excêntrica. Vamos dar uma olhada na fase excêntrica, mesma coisa. DBC, IDC e DPC. Parece que não houve muita diferença aí entre os grupamentos, mas vamos dar uma olhadinha aqui no DPC, o Scott.
olha só, parece que na fase 1 do movimento excêntrico, da contração excêntrica, o DPC é o que menos ativa a musculatura do bíceps. Vamos voltar um pouquinho para ver? Então vamos lá. Voltei um slide, voltei 2, voltei o terceiro. Dá uma olhadinha então aqui, ó, nessa fase. Fase 1, fase 2 e fase 3. Vamos voltar lá agora. Olha só, na fase 1, aquela fase inicial que você viu na figura, parece que o DPC, o Scott, é o que menos ativa a musculatura. Interessante? Bem interessante. Bom, vamos fazer de conta que você ficou com preguiça de entender o que eu falei, então eu fiz um resumão para você, os pontos-chave aí do artigo. Parece que o movimento inclinado, um banco inclinado, e o exercício com os halteres, a rosca com halter, eles resultaram num considerável esforço, numa considerável ativação através de toda a amplitude de movimento. E aí parece, e os autores sugerem, que tanto o movimento inclinado, rosca direta no banco inclinado, rosca direta não, os exercícios com halter no banco inclinado, assim como a rosca com halteres, eles são os dois exercícios mais recomendados. Resumindo, ao comparar o banco Scott com a rosca no banco inclinado, com a rosca de pé ou sentado com halteres, parece que a rosca de pé sentado ou sentado com halteres e a rosca no banco inclinado são exercícios mais eficientes para garantir uma boa ativação muscular do que o banco Scott. Fica mais uma dica. Eu quero agradecer, quero mandar meus contatos aqui para você e eu quero te fazer um convite. Acesse lá www.hipertrofiatotal.com.br. Deixa seu e-mail, depois confirma que você vai receber material gratuito aí na sua caixa. Grande abraço e até o próximo vídeo.